Recording in progress, perfeitamente. Bom, pessoal, então agora oficialmente, né? Bom dia a todas e todos. E aí começaremos então o nosso último encontro, né, do nosso curso de André Green. Eu preparei algumas questões que eu gostaria de dizer para vocês desse último encontro, para que a gente tenha assim uma visão de unidade daquilo que a gente viu. Mas muito mais do que isso, para que a gente possa também fazer uma aplicação desse conceito de limites também nos contextos sociais. Ou seja, gostaria de muni-los, não é, com algo de social, não é, de crítica cultural, inclusive, e que tem a ver com o que a gente vem falando sobre o brincar, sobre o espaço potencial, sobre os limites, né? Então, em primeiro lugar, pessoal, a gente já viu que o brincar, né, não é essa ideia desse passatempo infantil. O brincar, justamente, nesse sentido que a gente está buscando, é o centro, né, da nossa clínica. Então, a gente pode pensar com vários outros autores, chamar de várias outras formas, mas no final das contas, a gente está sempre promovendo o quê? Uma possibilidade de subjetivação ou apropriação subjetiva, na medida em que a gente vai conseguindo fazer simbolizações. Então, se para o Winnicott o brincar é a base da simbolização, eu falei também para vocês que existe uma possibilidade de um brincar que é simbólico e uma possibilidade de um brincar que é diabólico. Não é isso? Porque se tem um simbólico, que é um colocar junto, olha só, simbólico, aquilo que coloca junto, diabólico, aquilo que coloca separado. Olha que interessante, diabólico é aquilo que coloca separado. Então, quer dizer, tem a ver com o mal? Pode ser, mas não necessariamente. A gente pode pensar nesse diabólico como colocar separado, ou seja, aquilo que tem a ver com a pulsão de morte. Mas é que eu acho que a pulsão de morte vai acabar tendo um certo. Veja, a gente não pode moralizar a ideia de pulsão de morte, achando que então existe a pulsão do bem e a pulsão do mal, porque não é isso. Não é? Se não tiver a pulsão de morte, a gente não consegue abrir espaço para a criação. Então, o Green, ele traz uma coisa muito bacana nesse texto, que foi o que a gente viu nos outros encontros, principalmente no primeiro, essa ideia muito interessante que traz a destrutividade do brincar. Não é? Então, o brincar não sempre como uma coisa meio idealizada pelo Winnicott, que são as palavras, enfim, do Green falando sobre o Winnicott, que se brincar sempre é uma coisa boa, interessante, que leva ao simbólico. Não, o Green ele traz essa coisa que eu estou chamando, né, no meu linguajar, não do Green, de um brincar diabólico. Esse brincar que coloca separado. Qual é a diferença de um brincar e de outro? Bom, um brincar, ele tem a ver com a necessidade do sujeito de se encontrar com o fora. Agora, para se encontrar com o fora, ele vai precisar de um limite de dentro e fora, concorda? Então, o brincar só é possível na medida em que a gente concebe um limite entre dentro e fora. A gente já viu em outras aulas como a gente tem uma série de outros limites que também são categorias importantíssimas para nós, que, por exemplo, são os limites entre a ideia de mente e corpo, não é? Limites das mais variadas formas, né, que aparecem estruturando o nosso psiquismo, e quando um limite desse falha, falha também, não é, a possibilidade que a gente tem de ser tratado como um neurótico. E veja, a questão do neurótico, como eu falei para vocês, é a questão daquele que tem limites entre dentro e fora, sabe que então existe o outro, porque na medida em que você concebe o outro, você concebe o eu, não é? Então eu tenho um eu, esse eu que é composto por duas partes, um eu que a gente pode chamar de egóico, não é? Ou seja, o conjunto das defesas que fazem com que então eu separe um dentro e um fora, né? E para usar aí a metáfora da Maria Minerva, como se fosse então um pão, né? Ou seja, aquela massa que ao entrar em contato com o fora se modifica.
a massa do pão é como? A massa do pão ela é dura, ela é diferente do miolo do pão. Por quê? Porque ela está em contato com o ambiente do fora e ela forma, então, um invólucro, né? Um envoltório, um envelope. Então, as nossas defesas justamente são as coisas que compõem o nosso envelope. Agora, fora esse envelope, o que que a gente tem? Ah, a gente tem aquilo que vai dentro do envelope, ou seja, o conjunto, não é? E aí eu gosto de usar esse termo maravilhoso do Freud, que ninguém entende, porque era para não entender mesmo, não é? Que é olha só como é que ele chama o eu, um precipitado de catexias objetais abandonadas. O que é isso? Bom, precipitado, bom, então você encontra assim, um conjunto, não é, que se separa do restante, por isso um precipitado, de catexias, ou seja, de investimentos objetais, ou seja, aquilo que a pulsão encontrou como objeto e que de repente foi abandonado. Ou para a gente falar com um termo que é muito mais bonito, e aqui eu concordo totalmente com a IACI, eu nem sempre acho que o Lacan é tão poético, mas nesse ponto eu acho que é, não é? É a gente pensar nessa parte que eu quero agora chamar de self, que não tem nada a ver com o Lacan, mas ele vai poder pensar assim, a história dos desejos desejados. Né? E aí, se não for do Lacan, vocês me perdoem. Eu não sou um grande lacaniano, embora seja um grande admirador do Lacan. Né? Então, qual é essa história dos desejos desejados? Não é melhor do que o precipitado de catexias objetais abandonadas? Parece melhor, mais bonito, né? Aí você está certo. A gente tem realmente uma coisa mais poética aqui. Mas, vejam só. Então, se eu tenho que ter, em primeiro lugar, um envoltório. Esse envoltório que a gente está chamando de pele psíquica, isso vem do Didier Anzier, eu falei para vocês, inclusive, que a gente vai ver no curso de psicanálise contemporânea. A pele psíquica vai dar esses limites do eu. Essa pele, como a gente viu, ela não pode ser nem muito grossa, como uma carcaça, como uma couraça, mas também não pode ser muito frágil, porque senão a gente fica em carne viva. E quem não tem esse limite de uma maneira suficientemente bem constituída e elástica, acaba tendo dificuldades em entrar nessas disputas e nessas formações que a gente vê acontecerem no neurótico. Acontece que, para o André Green, a gente não tem uma divisão estrutural da maneira como a gente tem para o Lacan, por exemplo, e para vários outros autores, entre três estruturas que seriam neurose, psicose e perversão. E por que que a gente não teria isso? Porque, bom, ele acha que, seguindo uma linha ferenciana, não é? que pensa que a gente já tem partes constitutivamente clivadas, não é? da nossa estrutura central do psiquismo. Então, essas partes clivadas fazem com que todos nós tenhamos, em alguma medida, núcleos neuróticos e núcleos não neuróticos. Veja que ele não chama de núcleos psicóticos, ele chama de núcleos não neuróticos. Por quê? Porque se você tem um envoltório, se você tem uma pele psíquica nesse núcleo do teu psiquismo, então é um núcleo neurótico. Se você tem um núcleo que ele é o que talvez a gente possa chamar de um inconsciente a céu aberto, não é? Que seria alguma coisa que vai aparecer assim na psicose, né? Como inconsciente a céu aberto, mas aqui o que a gente tem é uma falha, e esse céu aberto é justamente porque a gente não tem o envoltório que o eu nos proporciona. E quando que isso acontece? Bom, de várias formas. A gente viu também nos outros encontros, né? Quando, por exemplo, a mãe não é suficientemente boa, então a gente não forma essa pele psíquica elástica suficientemente porosa que permita que a gente estabeleça com segurança relações entre o dentro e o fora. E aí, a brincadeira, que é a brincadeira simbolizante, a brincadeira do simbólico, não é? É essa brincadeira que nos coloca em contato com o fora e nos permite, então, entender que esse fora pode ser, de alguma maneira, tratado, absorvido, não é? A gente vai chamar de introjetado, mas
esse fora ele vai existir enquanto outro. E aí, digo a vocês uma coisa que eu acho que é fundamental, que o Lacan nos traz, assim como um refinamento do que é esse outro. Você pode ter um outro simbólico, que a gente vai chamar de o grande outro, ou seja, aquilo que é afora, o conjunto de todos os significantes. Não é? E eu gosto muito de pensar na ideia do grande outro, como, por exemplo, imagine o Muro das Lamentações, não é? Imagine, assim, o povo judeu chegando naquele Muro das Lamentações e colocando ali as suas questões com um papel ali. Bom, para quem que você está mandando isso? Bom, você está mandando para o outro. Para esse, bom, aqui não dá, mas eu vou mandar então isso para o outro. Quando a gente fala, por que que eu não estou falando Deus? Porque Deus já é uma coisa assim que ele tem uma. Quando a gente imagina que eu, enfim, eu não sou um religioso, né? Então a maneira que eu tenho de pensar Deus é diferente da de vocês, mas eu tenho uma certa impressão antropomórfica, ou seja, uma forminha de Deus como se fosse essa pessoa com quem você pode falar, conversar, e ele tem meio que aquela imagem, né, do senhor de barba branca, aquele negócio, e eu sei que para vocês que são religiosos, né, isso não vai fazer nenhum sentido, porque né, Deus é aquela coisa que isso é muito reducionista. Mas na história das religiões, de fato, da história do catolicismo, pelo menos, bom, esse Deus que aparece pintado, pelo menos no teto da Capela Sistina, que está lá encostando o dedo, não nesse homem, não é? Então, bom, esse encontro com esse Deus é um Deus antropomórfico. Se ele é um Deus antropomórfico, ele é um Deus idealizado à imagem e semelhança do homem. Ou seja, ao invés de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança, o homem cria Deus à sua imagem e semelhança. Por quê? Porque o homem precisa falar com essa figura que não está servindo aí como grande outro, que é assim, o simbólico, que é o tesouro do significante, não, na medida em que ele fala com Deus como se Deus fosse um outro homem, né? O cara lá de cima, que a Xuxa falava, não é isso? A Xuxa trazia, seria o cara lá de cima, o cara lá de cima vai me dar, ou seja, o cara lá de cima é do imaginário. Então, o Lacan traz uma ideia que é muito interessante, que ele vai falar, então, esse é o A, é o pequeno A, não é? O pequeno outro, tá? Se vocês quiserem ver essa ideia dos outros em Lacan, a gente fez uma leitura do livro do Quinet, não é? E está até disponível lá no canal, a gente falando sobre esses outros em Lacan. Tudo bem. Que eu achei bem legal, a leitura foi bem bacana, né? Eu lembro aqui de quem tá, eu acho que o Fábio e a Si pelo menos participaram, dos que eu estou lembrando. Quem não participou, eu vou disponibilizar. Tudo bem. Gente, olhem só. Se então a gente está falando desse ou grande outro, e aí a gente fala que o neurótico é aquele que sabe brincar com o simbólico. Sabe brincar com o simbólico por quê? Porque, de acordo com o Green, ele tem uma coisa que é um limite que permite que ele brinque. E aí, como é que se dá, então, o brincar que seria destrutivo? Bom, o brincar ele se torna destrutivo quando o brincar não é endereçado ao encontro com o outro, e sim é um movimento compulsivo, de certa forma masturbatório, não é? Que o sujeito faz sem a intenção de se encontrar com o outro, mas na intenção só de repetir e fazer isso que o Freud chama de compulsão à repetição. Uma compulsão traumática à repetição, não é? E aí a gente vai precisar depois ampliar os sentidos do traumático, mas não vai ser hoje, porque a gente tem muita coisa para falar. Então, a ideia é que você começa com um brincar compulsivo, ou seja, um brincar diabólico. Veja, o Zizek, naquele livro, eu não sei se é no filme que ele fala sobre o cinema, eu acho que é o Guia Pervertido do cinema. Alguém me ajude aí com o nome dos dois filmes do Zizek que ele faz, e eu vou falar alguma coisa do Zizek hoje, inclusive falando sobre o cinismo. Mas veja, a ideia da pulsão de morte para o Zizek é justamente a ideia desse brincar compulsivo. E aí, como é que é o nome daquela personagem, gente? Agora eu preciso mesmo que vocês me falem. Aquela que, acho que é Dorothy, alguma coisa assim, que ela vai dançando com os seus sapatinhos, mas de repente os sapatinhos eles dançam por si só, não é? E aí
como os sapatinhos dançam por si só, e ela, em algum momento, não consegue mais sustentar usar esses sapatinhos. Por quê? Porque quando ela vai lá sapateando e os sapatinhos têm vida própria, a gente está mostrando justamente um excelente exemplo de um brincar compulsivo, de um brincar que é pulsão de morte. É esse brincar que, no fundo, faz com que ela não pare nunca. Não é? Por que que, por exemplo, vejam só, a polícia tem lá o seu símbolo a máximo, olha só, o BOP. O que que eles colocam? Eles colocam uma caveira, não é isso? O BOP é o cara caveira. E caveira, bom, a gente está falando desse brincar, de certa forma, de um brincar diabólico, que é o brincar diabólico, por quê? Porque não tem, ele não termina, ele não morre. Entende? Quando a gente fala da pulsão de morte, a gente pensa que a pulsão de morte é porque ela simplesmente vai terminar com a vida, mas tem um outro aspecto. Ela não vai deixar que a morte acabe. Entende? Então, quando surge essa ideia de uma caveira para representar, por exemplo, as figuras policiais? Surge quando tem uma lenda, né, de que um soldado americano chega, então, a, conquistando lá o bunker do Hitler, não é? Ah, o conto de fadas do Anderson. Perfeito, obrigado, Silvia. Depois a gente fala melhor sobre isso. Você vê que eu vou juntando pedaços, cacos, não é, de um repertório muito quebrado, não é, para tentar construir imagens com vocês, mas aí depois a gente melhora isso, tá bom? Por isso que bom que tenho vocês aí. É o guia pervertido da ideologia, Márcia. Perfeito. Então tá. Depois a gente coloca o link também para o Gigi, que é o guia pervertido da ideologia, tá? É, E aí, eu vinha dizendo como que então a morte é essa coisa que não termina de morrer, entende? Não é uma coisa que simplesmente nos leva para o inacabado, mas é uma coisa que faz a gente ficar morrendo compulsivamente, tá? Então, como que a gente faz para dividir uma coisa que é pulsão de vida e pulsão de morte? Bom, meus alunos já estão acostumados com essa ideia de eu dizer assim, olha, quando que a gente vem aqui por exemplo, eu poderia vir aqui, não é, e ter e fazer uma aula cheia de pulsão de morte. Como é que seria essa aula? Bom, seria uma aula bem narcísica, né? Eu venho para obter a aprovação de vocês e, na verdade, eu estou muito preocupado com fortalecer o meu narcisismo. Bom, isso está cheio de pulsão de morte, por quê? Porque, na verdade, ela não está endereçada a vocês, aos outros. Ela está endereçada a fortalecer a constituição do meu psiquismo de uma forma masturbatória, e aí a gente percebe, então, a ideia do narcisista. Como é que é quando a gente fala assim que uma pessoa é narcisista? É porque ela tem, assim, a estrutura desses limites bastante forte, rígida, ou muito fragilizada? Muito fragilizada, e por isso mesmo que ela não pode conceber o contato com o outro. Por isso, essas pessoas que a gente pode até classificar como, né, pela psiquiatria e talvez algumas linhas da psicanálise, como uma personalidade narcisista, né? Então, essa pessoa ela precisa o tempo inteiro estar fazendo coisas, né, narcísicas para juntar aqueles fragmentos de ego que ela tem para criar uma divisão entre dentro e fora que é muito frágil. E o narcisista consegue ouvir uma crítica? Não, o narcisista não pode ouvir uma crítica porque isso Vai destrui tirar. as suas frágeis defesas contra o outro. O outro é perigosíssimo, não é, para alguém que não tem uma boa, uma suficiente limitação entre o dentro e o fora. Então, quando a gente está falando em algumas classes, não é, que nos acometem psiquicamente, não é, na humanidade, como, por exemplo, um distúrbio de personalidade borderline. Bom, o borderline é o quê? É aquele justamente tem uma dificuldade de conceber um dentro e fora, que ficou muito frágil, e ele, então, no conflito com esse outro, que não é exatamente concebido como o outro, porque o borderline ele não fala, existe o outro que é outro mesmo, não é? Às vezes a gente conversa, olha, estou conversando com a Camila, e aí a Camila me fala uma coisa que é diferente da minha, né? Eu falo, Camila, você sabe que eu fui para a Índia e eu gostei muito. Ela fala, puta, eu não gostei. Fala, não, mas não tem como não gostar. Opa, como é que não tem como não gostar? A Camila é outra. Aí a gente entende, porque então essa é outra, não é? Então, quando eu Brócolis. percebo a outridade, deixa só eu pegar aqui.
Uns 2 dias até acabar com tudo. Quando eu concebo a outridade, é porque eu consegui conceber os limites. E só porque eu tenho os limites bem formados e eu não me sinto extremamente invadido pelo outro, porque veja só, qual que é a consequência de eu não ter o limite bem concebido? Bom, o outro ele vai aparecer de uma forma persecutória o tempo inteiro para mim, certo? Porque ao invés de entender, isso sou eu que eu me apropriei subjetivamente, sou eu preocupado com alguma coisa? Você fala, não, isso aí é porque o Fábio anda me perseguindo. Então eu começo tendo um pensamento persecutório. Eu não está dando certo o que eu queria fazer, porque tem alguém fora de mim, porque eu projetei o mal para fora, porque é difícil conviver com o mal dentro, né? Então eu projetei o mal para fora e desloquei esse mal para a figura de alguém, não é? Então, assim, esse mal está me perseguindo. Veja, você, para ter pensamentos persecutórios, precisa ser um psicótico paranoico? Não. Pensamento persecutório, ele é um pensamento que todos os neuróticos têm também, não é? Então, não quer dizer que alguém está tendo um pensamento persecutório um, ah, que ele é um paranoico. Só está tendo um pensamento que a gente vai chamar de paranoide, tá? Então, o paranoide não é a mesma coisa que o paranoico. E o que que acontece quando a gente vê o mal dentro? Bom, aí a gente vai criar uma coisa que em psicopatologia a gente costuma chamar de hipocondria, não é? A hipocondria é o mal dentro, ou seja, há algo dentro de mim, mas que não sou eu e que vai me destruir, não é? Agora, como eu vinha dizendo para vocês, como a gente tem, quando a gente tem a possibilidade de uma devida separação entre dentro e fora, a gente tem formado um recipiente para que a gente comece a acumular narrativas, qualidades, críticas, inclusive autocríticas, e a gente consegue conter isso, não é? Então a gente consegue conter, porque a nossa pele ela não está tão fissurada assim, ela não está tão rasgada assim, e a gente consegue então guardar em nós mesmos aquilo tudo que, enfim, seria muito difícil para uma pessoa que não tivesse os limites, porque não tem aonde ele colocar. Você tem pessoas muito traumatizadas que elas não conseguem, por exemplo, conceber algo de bom nelas. Por quê? Porque mesmo que você elogie, ela não tem onde guardar o elogio. Porque a pele psíquica está totalmente rasgada, tá bem? Está fissurada. Olha, trazendo o Percy Chavon, que massa. Espera aí. O Percy Chavon fala que a diferença da pulsão de vida e de morte é uma diferença de vetor. A pulsão de vida vai para fora, exatamente, se expressa, perfeito, e a de morte se volta para si e tenta destruir a própria origem da pulsão que não conseguiu saída. Não é perfeito! Olha só, Júlia, muito obrigado. Aliás, eu gosto muito do Chavon, esse livro que ele tem sobre o pragmatismo pulsional, não é isso? Me confirma se é esse o nome, eu acho que é. É um grande livro, é maravilhoso. E é porque ele é um cara que ele consegue fazer um bem bolado que para mim é sensacional, que é juntar o pós-estruturalismo, né, do Deleuze, não é, do Guattari, com o Lacan. Tá? Então, essa coisa que ele faz é belíssima. Inclusive, eu sugiro também, não só o livro que a gente falou, o Pragmatismo Pulsional, como também as falas públicas dele, que ele é um cara genial, muito bom mesmo. Fala, Fábio. Oi, é legal isso que a Júlia trouxe, né? Do Percy Chavon, não conhecia. E daí você estava falando essa questão do limite que o Green traz de pulsão de vida e pulsão de morte, né? Eu gosto muito de estudar essa questão da pulsão de morte, né? Vocês bem sabem, acho que eu devo falar disso toda hora, né? E aí eu tava pensando assim, aí eu tive uma ideia, e às vezes eu desconfio que quando a gente tem uma ideia que a gente acha que é muito boa, ou ela tá muito, ou ela tá muito boa, ou ela tá muito errada, às vezes não é boa, ou alguém falou antes, né? Eu tenho sempre essa impressão que você falou, nossa, descobriu uma coisa, e você vai ver e falar, alguém já descobriu. E daí minha pergunta é, será que alguém de vocês já pensou, ou conhece algum autor que já pensou? Eu fico pensando nessa questão justamente mais pragmática da pulsão de vida e pulsão de morte, que eu acho que a gente pode mudar a preposição. Em vez de pulsão de vida e pulsão de morte,
em pulsão para a vida e Uhum, pulsão para a morte. Quando a gente entende pulsão para a morte, ou seja, a pulsão é a pulsão. uhum, Agora, ela pode ser aplicada no sentido da repetição, desse aprisionamento. Então, ela se torna pulsão de morte porque ela está aprisionada na repetição que se retroalimenta, né? Masturbatória, enfim, né? E ali ela fica. Então, essa pulsão se torna pulsão para a morte. E quando é, ela é do encontro, a pulsão para a vida. Aí, isso, talvez até resgatando aquele sentido original do Freud, né? O que diferencia é o destino, né? Então, uhum, se a pulsão é seu destino, do Freud, né? Então, uhum. o para, ele estaria bem articulado nesses termos. Aí é uma viagem que eu tenho, mas estou elaborando isso. Bom, mas aí justamente entra o nosso querido Fábio, linguista, né? Porque traz. Fábio, ele é doutor em literatura, então ele está trazendo para a gente um ponto de vista que me parece muito interessante. Eu acho, Fábio, valeria a pena de você pensar em escrever um artigo sobre isso. Me parece um tema interessante e usa o Percy Chavon. Olha só, eu vou falar um negócio para vocês. Essa ideia que a Júlia nos lembrou, ela é maravilhosa, porque no final das contas ela está dizendo, bom, pulsão é pulsão, mas o que se inverte são os vetores. Eu, inclusive, quero ver o que ele escreveu depois aqui, porque eu vi que ela estava escrevendo. Fala, fala isso mesmo, toda pulsão é pulsão de vida, mas a direção é o que faz toda essa diferença. Perfeitamente. O que, se vocês forem pensar, bate muito com o Winnicott, né? Porque o Winnicott ele vai falar, gente, pulsão de morte, pulsão é pulsão. E no final das contas, é sempre uma tentativa de vida, né? Porque agora, o que a gente está dizendo é por que que às vezes a pulsão se volta para fora, para o outro, e por que que às vezes a pulsão se volta para o núcleo, esse núcleo que está ali tentando se constituir enquanto uma coisa que se preserva, né? Que preserva a esse si mesmo que o Winnicott vai chamar de self. Ou seja, como é que se preserva o self? Bom, aí a gente tem uma ideia que é assim: quando a gente tem um limite, um lugar para guardar o self, a gente consegue então mandar esse vetor para fora. Mas tem mais, e senão a gente tem que mandar para dentro, porque quando você manda a pulsão para dentro, você está fazendo o quê? Você está tentando constituir essa casquinha. Você está sem casquinha, você quer constituir casquinha, você precisa voltar para dentro. O Freud, na Introdução ao Narcisismo, fala justamente isso. Olha, você está com uma dor de dente, a tua pulsão está toda voltada para o teu dente, tua atenção, a tua vida é o dente, o teu universo é o dente. Por quê? Porque uma dor de dente te impede de pensar em qualquer coisa que esteja fora. Agora, imagine que essa dor de dente não seja uma dor de dente, seja uma dor psíquica que te coloca em contato com o absoluto vazio. Mas o absoluto vazio, sem bordas, um buraco negro que te puxa e que te mata. Bom, então, o que a gente está fazendo é se voltar para o buraco negro, para a morte, e tentar construir bordas justamente através dessa pulsão. Só que o problema dessa pulsão é que ela só consegue repetir, 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 e ela não consegue nunca elaborar, porque o que ela está fazendo é caindo no buraco negro. Então, ela não forma um anteparo entre esse eu, que não existe, e o vazio. Tá bem? Então, vamos ver as pessoas fissuradas, não é? As pessoas quebradas, essas pessoas elas não têm onde guardar e elas não têm como se defender, não é, do que vem de fora. Então, eu falei para vocês do pensamento paranoide, falei para vocês do pensamento, não é, oh meu Deus do céu, do pensamento que quando está dentro é hipocondríaco, certo? Então, o hipocondríaco é você ver esse mal dentro de você, tudo bem? Mas assim mesmo, você ainda tem alguma divisão entre dentro e fora, porque o hipocondríaco consegue ver, bom, é aqui o mal. Eu vou morrer de câncer, porque eu vi que no meu dedo, na minha unha, apareceu uma marquinha, e essa marquinha eu vi que o Bob Marley morreu por causa de uma coisa que teve um câncer no dedo, e portanto eu vou morrer disso. Ou seja, tem uma característica do mal que habita o seu corpo, e portanto habita aquilo que está dentro das tuas fronteiras, e que então vai te matar, certo? Então, isso faz com que você se concentre no dentro, né? Então, a hipocondria, de certa forma, é um modo de expressão da pulsão de morte, bem? Então, vamos lá. Agora, eu quero seguir para algumas outras coisas que me parecem bem interessantes, para a gente não deixar de fora, que é o seguinte: vamos pensar como é que se forma essa questão
dos limites. E aí a gente pode até pensar com Lacan e contra Lacan, ao mesmo tempo, pensando a ideia do pai, da função paterna, do regulador de limites. Bom, o que seria, e se alguém quiser me responder, eu fique muito à vontade, o que seria o significante nome do pai, que é justamente essa figura que vai nos impor a castração, e nesse momento em que nos impõe a castração, nos introduz no simbólico. Alguém sente à vontade para falar isso? Da forma como vier, não precisa ser muito técnico, não. Então, gente, vamos lá. Coragem, estamos aqui num limite bem tranquilo, bem delimitado. Vocês podem brincar aqui, porque, enfim, não há perigo. Há algum perigo, mas o perigo que a gente consegue lidar. Significante o nome do pai? Sabia. Pronto, agora eu só não te chamei, né, Yassi? Provocou. Porque eu sabia que ia criar uma tensão e, no fundo, você ia aparecer mesmo. A Yassi é a nossa lacaniana, assim, de estimação do Instituto. Claro que ela segue ali com a Thaís, enfim, com o Fabiano, com a Gabi, que também são lacanianos. E eles formam um núcleo muito forte dos lacanianos no Instituto. Então, para quem for lacaniano aqui e quiser também participar de lá, ó, vai ali para o lado da IACI que vocês não vão se dar mal. Eu já falei para vocês do grupo de estudos da IACI. Quem já entrou, ótimo. Quem não entrou ainda precisa entrar, que é muito interessante. Desculpa, IACI, mesmo, mas eu precisava fazer essa ressalva. Eu me contei. Significante o nome do pai. Por que o pai? Não, da maneira como eu entendo, da maneira como eu leio Lacan, porque também não é a única maneira de ler Lacan, eu acho que a gente tem nenhum consenso entre os lacanianos, mas é aquilo que propicia a amarração do simbólico no sujeito. Então, eu não sei se eu tenho um jeito de explicar isso mais fácil, mas assim, é aquilo que a partir de um momento em que o sujeito entra na linguagem, a partir dessa entrada na linguagem, é aquilo que propicia uma organização do registro simbólico num sujeito que se formou naquele momento. Eu não sei Tá, se eu estou sendo exato. muito lacanista demais. Não, mas a ideia é que seja o mais lacanista como está dizendo possível. Não é? Porque a gente está justamente querendo tensionar isso da seguinte forma. Olha só, olha que bacana. Então, olha que ideia bacana do Lacan. Ele diz assim, olha, para que o simbólico comece a existir, e o que é o simbólico? Pô, o simbólico é um campo estrutural. Ai, mas que desgraça que é um campo estrutural. É um campo de valências. Ou seja, eu tenho aqui um lugar, tenho um quente, então eu tenho frio. Tá bom? Então eu coloquei uma categoria, não é? Essa categoria quente e frio e faz com que eu fique então oscilando entre duas posições. Eu tenho a categoria sim e não, prazer e desprazer, não é? E o significante do nome do pai viria através desse movimento que a gente chamaria de castração, não é? E a castração para o Lacan seria uma castração simbólica, por quê? Porque o sujeito ele percebe-se num mundo em que já existe a lei. Esse movimento ele vai formar um ponto, né, que o Lacan vai chamar de ponto de Capitone. Vocês já viram aqueles sofás que tem vários pontinhos? Não é? Pontinhos. Bom, por que aquilo ali é interessante? Porque você tem um ponto central. É o ponto que inaugura o simbólico. Porque a partir desse primeiro ponto que fixa, você agora tem um sujeito. Esse sujeito que agora está na linguagem e sempre esteve na linguagem, ele então ele é atravessado pela linguagem, só que ele não sabia que ele era atravessado antes, mas ele já era, e esse a posteriori é dado no momento em que ele tem essa coisa da castração simbólica. Esse momento não é uma coisa de tempo cronológico, é uma coisa de tempo lógico, ou seja, esse momento sempre meio que já esteve lá, não é o momento da castração, mas acontece que o sujeito vai se desenvolvendo e ele tem um ponto que segura o restante da estrutura simbólica. Então, em primeiro lugar, para eu saber se tem quente e frio, para eu saber se tem alto, baixo, prazer, desprazer, eu preciso saber que tem o simbólico.
E esse simbólico enfim, é a entrada nessa estrutura de valências, cheia de categorias, que permite, então, que eu tenha uma certa flexibilidade no mundo. Porque, veja, se eu tiver um imaginário, e aí no meu imaginário, a Iaci for mamãe, Fábio for papai, eu sou o neném, beleza. Se a Iaci vai embora, acabou mamãe. Não tem mais. Mas o que a gente percebe em psicanálise, não, é uma posição estrutural, mamãe. Então, se, por exemplo, a posição estrutural mamãe não é acompanhada pela mãe biológica, mas por qualquer um que faça às vezes dessa mãe biológica na estrutura, então, tudo bem, o lugar estrutural está preenchido, tá? O que acontece com muitas vezes nos nossos lutos? A gente perde alguém que era muito importante no nosso lugar estrutural e a gente precisa fazer um desinvestimento libidinal que é próprio do que do luto, não é? Agora, a gente retira esse luto, reinveste esse luto em si mesmo, porque a pessoa se retira um pouco do mundo, não é? Aquela coisa do vou usar preto, vou ficar longe, não quero sair de festa. E aí, quando o luto começa a fazer o seu trabalho, você então começa a fazer um reinvestimento libidinal no mundo que tem a ver com isso que a gente está falando de pulsão de vida, não é? Ou como o Fábio preferiu, pulsão para a vida, ou pulsão para o fora, para o outro, tá? Então, o que a gente tem que ver aqui de importante é o seguinte: como que esse pai, não é? Esse pai é o pai mesmo? Não, a gente está falando aqui de posição estrutural, não é isso? Sim, de posição estrutural. Portanto, precisa ser o pai que vai fazer, às vezes, desse que barra, que nega. Porque, veja, no imaginário a historinha é assim: olha, eu queria ficar lá agarrado com a mamãe na cama e aquele pai saco, aquele pai existir, não é? Eu queria que ele não existisse. E aí ele me bota para dormir na minha cama porque fala: essa mulher é minha, com licença, meu querido, você vai ficar lá na sua cama e eu vou ficar aqui com a sua mãe. Esse é um pai castrador no nosso sentido imaginário. Mas como é que a gente pode simbolizar isso? Bom, a gente pode simbolizar pela ideia seguinte: no nosso desenvolvimento, a gente em algum momento vai receber uma frustração, a gente vai, mas as frustrações fazem com que a gente continue procurando, continue tentando preencher o vazio, porque ela angustia, não é? Mas vamos imaginar que em algum momento você entenda o não. Hã? Quando que as mães começam a falar não para os bebês? Sei. Em algum momento eu falo, não, você não pode comer o seu cocô. Você está aí um ano e talvez seja interessante que você não pegue o cocô e enfie na sua garganta. Você fala, não, não faça. Esse não faça, ele impõe um negativo, entende? É um negativo que para o bebezinho ele aparece como uma coisa meio estranha, porque por que não? O que é não? O que é não? Imagine que você nunca ouviu um não e de repente o não se impõe. Não já é a ausência, né? Falta Exatamente. no olhar da mãe em algum momento. Isso, então o que é o não no final das contas? E aí a ideia do nome do pai vai surgir a reboque disso, que aparece uma ausência, aparece uma negatividade. Aqui não, aqui falta. Qual que seria a falta? A falta de você pegar o seu cocô e ficar brincando de massinha. Não pode. Ui, que nojento. Sim, mas só é nojento para todos nós porque algum dia a gente ouviu o não da nossa mãe. Porque senão a gente estaria perfeitamente bem brincando com as nossas fezes, porque toda a nossa questão simbólica isso é sujo, isso não é. Depois eu quero trazer a Mary Douglas, do Pureza e Perigo, tal, antropóloga, para a gente falar sobre isso, a gente fala. Freud, o Freud, não me lembro qual texto que a gente estava lendo com o Fabiano, que ele fala que o inconsciente não tem negativa, né? Não tem não, né? Ou seja, é a linguagem que vai colocar o não, né? O inconsciente não tem não, Exatamente. né? Porque, Não me então, lembro qual texto que falou. a linguagem surge, porque olha só, a linguagem surge como uma lei. E olha, aí a ideia de nomos, que a gente fala nome, não é? Também nomos é lei. Vocês já perceberam isso? Então, nome, ou seja, palavra, e lei é a mesma coisa. Por isso que eu estou falando tanto aqui com vocês para a gente estudar a relação do sujeito com a lei. Quem é que é um autor que adora fazer isso, estudar a relação do sujeito com a lei? O Lacan! Olha que legal! Olha só, o cara não lacaniano. Agora,
Vocês sabem que o André Green, como que ele se classifica, né, no espectro psicanalítico? Ele fala, olha, eu sou um pós-lacaniano, tá? Então, eu, como pós-lacaniano... Aí eu estou falando, cara, será que eu sou um pós-lacaniano? Estou pensando isso a semana inteira agora. Eu acho que eu sou um pós-lacaniano. Mas o problema de você ser um pós é que, normalmente, o pós é o que mais critica o anterior. Por exemplo, o pós-estruturalista, ele critica o Levi-Strauss o tempo inteiro e o estruturalismo, porque parece que a função da vida dele é ficar criticando o anterior, porque ele quer mostrar como o dele está diferente. Tudo bem, mas, de fato, ele é um pós-lacaniano. A questão é que, para fazer essa crítica ao Lacan, ele vai usar todos os outros autores que trazem coisas geniais também, e por isso parece então que a gente tem uma psicanálise que é muito cheia de elementos de todos os autores, enfim, desses que eu tenho citado para vocês, tá bom? Então, bom, voltando à ideia do esse pai. Imagine que pai é aquele que impõe a negatividade, que põe a falta, que põe o não pode. Mas às vezes pode ser a mãe que vai fazer o não pode? Claro! Olha só, no caso do pequeno Hans, quem é que fala, meu querido, não pode fazer isso? É o pai? Não, a maior parte das vezes é a mãe mesmo. A mãe fala, vai embora, senão seu pai vai cortar seu pipi. Pequeno Hans. Ah, bom, então quer dizer que a castração, daí, de uma forma bem literal, está sendo imposta para o pequeno Hans a partir da mãe. Mas daí a mãe, porque é uma função estrutural. A mãe pode ser o pai nesse sentido. A mãe pode introduzir essa coisa que é a negatividade do nome do pai. Sim, mas é isso que o Green ele quer explicitar um pouco melhor e dizer assim, olha, a negatividade, isso que o Lacan de repente vai chamar de falta, e aí essa falta que permite que haja desejo, não é? Porque o desejo ele vai ser sustentado pelo quê, no Lacan? Pela fantasia. Mas essa fantasia ela vai ter que ter um furo nessa fantasia. Ela não pode ser uma fantasia que se fecha em si mesma, porque senão você não pode desejar. Bom, então a fantasia tem um furo. Não é? E aí o outro, que é o suporte da minha fantasia, né, pode ser um suporte imaginário, um suporte simbólico, o que quer que seja, a ideia é eu preciso encontrar no outro uma falta, ou seja, algo que me falta, e então eu desejo. Essa é uma forma de pensar o desejo. Eu já falei para vocês que há outras formas. Por exemplo, quando você pensa o desejo a partir do Spinoza, por exemplo. Não é? Então, é que eu já trouxe para vocês aqui também. Mas isso agora não vem ao caso, porque eu quero avançar com a questão do pai. Vejam só, e se a gente imaginar um pai que é esse que nos impõe a regra, mas esse pai seja um pai que põe uma regra meio incerta. Ou seja, não é o pai que coloca sim, não. Ele é aquele pai que muda a regra. Putz, esse é o pai, ele é um deus perverso. Porque o que eu tinha para me localizar no mundo era justamente a linguagem me dizendo isso pode, isso não pode. A lei. E quando a lei muda, quando a lei muda no meio do jogo, e se eu estou lá jogando futebol e de repente o gol que eu tinha que fazer gol não era mais aquele, era o de trás do meu time. Mudou. Acontece isso? Acontece. E aí o que acontece? Bom, você tem um sofrimento enorme, porque você não tem os limites que essa lei te permite criar. E porque você não tem o limite, você não consegue o brincar, ou seja, você não consegue a amplitude dos teus movimentos de significação. Ou seja, o teu simbólico fica comprometido. Você não pode brincar porque você não tem segurança sobre aquilo que está sendo imposto de fora e que a gente falou aqui, que a gente precisa introjetar através desses momentos, primeiro, de transgressão, porque o que primeiro esse sujeito que recebeu a lei precisa fazer? Bom, ele precisa testar essa lei. Será que não é não mesmo? Ou será que não, talvez é talvez? Não é? Espera aí que está dando umas quedas de energia aqui, talvez caia a minha internet. Daí eu vou ligar no... Como é que chama? No Wi-Fi, no celular, tá? Se cair a internet, vocês já sabem que é por isso. Então, pessoal, o que acontece? A gente tem essa entrada e quando aquele que institui a lei, e ela institui a lei a partir de onde? A partir do quê? De onde o pai tira essa força para instituir a lei? Eu não vou falar a palavra que eu pensei, mas é do nada. Por quê? A gente precisa pensar numa arbitrariedade inicial e violenta fundadora da lei. Tá? De onde veio a primeira lei? Foi um combinado. De onde vem a lei que chama
maçã de maçã ou óculos de óculos. Bom, isso é arbitrário. Aí vocês podem perguntar para o doutor Fábio se a lei não é justamente na linguagem. Todo o nosso simbólico não é formado por arbitrariedades. Por isso que a maçã que se chama desse jeito, com esse significante que chega aí no ouvido de vocês, e nos Estados Unidos é de outra forma, e talvez em qualquer outro país vai ser de outra maneira, tá bem? Então, existe uma arbitrariedade no princípio da lei. Essa arbitrariedade é o que fixa justamente esse significante em nome do Pai, ou seja, a lei aparece em nós através de um ato de violência, de poder. E por que é isso? Bom, então é como se a gente falasse com as crianças, bom, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando. Já ouvimos isso enquanto crianças? Porque talvez a geração Z não está acostumada com isso. Mas para nós, né, aqui eu estou vendo um pessoal que com certeza já ouviu que é porque eu estou mandando. Não vou te explicar. E será que a mãe da gente, quando a gente é bebê, ela quer ficar explicando muitas coisas? Eu espero que não. Porque quando ela fala é porque eu estou mandando, ou quando o pai fala que é porque eu estou mandando, ele está colocando todo o poder dele ali e dizendo: cara, porque você é pequeno e eu sou grande, e porque se você não fizer isso, você vai sofrer alguma sanção violenta. Então, a violência é o que sustenta a lei, não só no mundo do simbólico que surge o nosso psiquismo, mas na sociedade. Na sociedade, o que é um instituinte da lei, não é? Que é perverso e que coloca ali o que pode e o que não pode. Vamos falar, é o legislativo. Inocência, gente, inocência. Pensem só, olha só. Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei muitos anos como policial federal, não é? E justamente numa região de fronteira. Olha que loucura. O policial federal, a fronteira, lá na fronteira de Pacaraima, ou seja, a fronteira com a Venezuela. E ali, bom, é claro, parece um faroeste, né? Você está numa região de fronteira, já não é um lugar assim, normalmente muito tranquilo. Mas o que a gente começa a perceber? Como é que o policial faz para saber se ele vai aplicar a lei ou não? Você acha que ele olha para todos os elementos do mundo do mundo jurídico e faz uma grande análise? Não. Ele olha e fala: tá, isso aqui é melhor eu punir. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu vou deixar passar. Isso aqui eu não vou. Então, o nome da minha tese chamava assim: Nada digno de registro. Né? Por quê? Porque quando o policial está querendo fechar os olhos para alguma coisa que ele vê, por exemplo, o policial muitas vezes estava andando na rua lá e via a galera fumando maconha. Pela lei, a gente deveria parar e falar? Deveria. Mas a gente escrevia na nossa cabeça assim, nada digno de registro. NDR. Essas 3 letrinhas, era tudo que a gente colocava na interceptação telefônica, quando a gente ouvia uma fala que, putz, às vezes você estava lá investigando um traficante de drogas, não é? Isso lá nos idos, e quando as pessoas falavam ainda pelo telefone, né? Estava lá investigando o traficante de drogas. Imagine só esse traficante de drogas começa a falar de um outro tipo de, tipo, eu comecei a plantar umas maconha aqui no meu quintal e parará. E aí você fala, mas não é isso que eu queria levar para o juiz. Ou ele falar assim, uma coisa do tipo, sei lá, era um outro crime. Puta, comprei um carro ilegal. E você fala, mas isso aqui não. Então ele coloca lá, nada digno de registro, por quê? Porque ele tem a arbitrariedade para escolher aquilo que a lei vai se aplicar ou não vai se aplicar. Por isso, então, existe um brincar do policial, mas é um brincar perverso. Por quê? Porque é um brincar que, como o do pai, não é? Coloca limites fluidos sobre o outro e faz com que a gente não saiba bem aonde está a lei. Não é? E não é um problema para nós que a gente não saiba onde está a lei. Como é que chama o tipo de regime em que a gente não sabe até onde está a lei, porque a lei é uma farsa? Uma ditadura, não é? Então, a gente pensa, pô, a lei ela precisa ser bem conhecida e respeitada, e eu preciso me defender nos termos da lei, mas pensem que há uma série de pessoas hipossuficientes que não conseguem se defender da imposição da lei desse policial, até porque ela está baseada na violência. Bom, agora voltando do policial para o pai,
pai não é muitas vezes justamente esse policial de fronteira que cria a lei? Sim. Mas o pai, ele cria a lei de uma forma perversa ou de uma forma saudável? Bom, mesmo sendo baseado na violência, ele pode ser muito saudável se a lei do pai for fixa. Ó, essa lei é isso, olha. Por isso o Zizek fala de uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte: quando você tem um filho e você diz a ele, olha, filho, e ele fala assim, né? Esses filhos, geração Z, você quer ir lá na casa da vovó? Porque, olha, nós estamos indo lá, eu e sua mãe, vovó gosta tanto de você, você não gostaria de ir lá com a gente? Olha, se você não for, ela vai ficar triste, vamos lá. Olha, isso é péssimo. É péssimo, por quê? Porque você está deixando para ela enfim, é toda essa chantagem moral, e além disso, estou colocando para ela que ela precisa formar a própria lei. É muito mais tranquilo para a criança quando os pais falam: se arruma que nós vamos na tua avó. Por quê? Porque eu quero. Ah, tá bom. Vamos lá e se arruma. Então, gente, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a imposição da lei precisa ser assim mesmo, né? Mas não da forma perversa que é o que eu estava chamando essa da polícia, quando os caras escolhem quando que a lei se aplica e quando não se aplica, porque isso é enlouquecedor, porque você não sabe onde estão os limites, e se você não sabe onde estão os limites, não dá para brincar. Vocês já perceberam que às vezes a gente se controla porque a gente não sabe onde está o limite? E talvez você já tenha ultrapassado o limite e nem sabia? Ah, então, já tinha ultrapassado o limite, mas nem sabia. Portanto, a lei não era clara. Quando a regra é clara, tudo bem. Quando não é, isso é um problema, tá? Então, a ideia do pai como formador do limite e um limite saudável e não um limite mortífero. Isso eu queria trazer para vocês. Vocês fiquem à vontade para pensar, não é? Uma ideia enfim, isso que eu estou trazendo para vocês. Agora, pensem só o que mais, onde mais aparece essa questão com a norma. Bom, no fascismo. Qual é a questão do fascismo, gente? Olha, no fascismo, quando a gente pensa no limite, e olha, aí eu vou trazer uma outra anedota do Zizek. Ele fala assim: um visitante estrangeiro vai até a União Soviética do Stalin, não é? O Stalin, enfim, daí vocês podem dizer, bom, mas não é fascismo. Não, tudo bem, mas vai entrar no que eu estou querendo dizer. É um totalitarismo, talvez. Então ele chega e fala assim: o visitante é recebido ali no aeroporto pelo Stalin, o Stalin fala: muito bem, bem-vindo, né, União Soviética, o que você achou do nosso país até agora? E aí ele falou: olha, eu gostei de algumas coisas, mas não gostei que parece que as pessoas não são livres aqui. Aí todo mundo em volta arregala o olho e fala: puta, esse cara vai morrer na Sibéria. E aí chega um cara para ele, a hora que o Stalin se afasta e fala: não, você não pode falar isso aqui. Se você falar, você vai para a Sibéria, porque aqui a gente tem que fingir que está tudo bem. Aí o que o Zizek fala, ele fala o seguinte: olha, os dois cometeram um crime ali no ponto de vista do Stalin, né? Um porque falou que era ruim, mas o outro fez um crime muito pior, que era mostrar para o cara a maluquice, a falsidade, não é, do fascismo, não é, do totalitarismo. Entendem que você, quando descortina alguma coisa, você é pior do que o criminoso? Porque veja só, como é que se estrutura a nossa realidade? De novo, olha o tanto de vezes que eu falei sobre essa realidade. Ela se estrutura numa coisa unívoca? Não. Eu vou falar para vocês. Pensem naquele filme que é o Nascido para Matar. No Nascido para Matar, o Born to Kill, né? Não sei se, eu acho que é Nascido para Matar. É. Então você tem o soldado Joker, ou seja, o soldado brincalhão, ou para traduzir para a polícia brasileira, seria o brincante. O senhor é um brincante. E aí, a gente tem lá um sargento super rígido, e eles estão preparando as pessoas para irem para a guerra do Vietnã, né? Uma série de homens ali. E aí tem um soldado que ele é um gordinho, ele não consegue fazer as coisas, mas ele vai sendo pressionado, 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 pressionado por uma coisa meio fascistoide mesmo,
do sargento, e aí ele acaba se tornando, então, um excelente soldado. Mas tem uma questão, ele não percebe que aquilo tudo era uma farsa. Ele não percebe que tinha um cinismo na fala do sargento. Enquanto que o outro, que era o Private Joker, ele fala, tá, esse cara tá me xingando, tá gritando, tá falando todo tipo de obscenidade para mim, mas no fundo o que ele tá dizendo era, meu querido, aqui no exército a gente precisa fingir que as coisas são assim, 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 e você tem que agir mais ou menos dentro desses limites aqui, tá ok? Ele leva para esse lado e ele entende. Então, mesmo quando o sargento está gritando com ele, e ele está tendo que pagar a flexão lá, ele fala, flexão, né? Todo policial sabe disso, a lei é uma farsa, né? Então, o que que você impõe? Ou todo militar também sabe que enfim, a coisa do exército é uma farsa. O fascismo é uma farsa. Só que, por que que ele se impõe? E veja só, o que que acontece com esse Joker? Bom, o Joker parece que ele se dá muito bem no exército, ele acaba entendendo que o funcionamento é um funcionamento cínico, porque ao mesmo tempo que o cara tá falando uma coisa para ele, ele tá falando também, não acredita muito nisso que eu tô falando, não, e só vai de boa, só faz o que tem que fazer. Por outro lado, esse soldado que era o gordinho que não conseguia fazer nada antes e começa a ficar um bom soldado, ele acaba colapsando da seguinte forma, ele junta um duplo grau de enunciação que há entre o que o sargento está falando e o que ele de verdade está querendo de você, ele junta e forma uma unidimensionalidade. Olha só, então ele não é um brincante, então ele não está no brincar, então ele não pode simbolizar isso. E aí o que acontece com ele? Ele se mata. Ele se mata. Ele se mata porque a realidade fica insuportável para ele. Então, só é possível a gente viver num mundo em que a realidade, ela de certa forma, esteja em suspensão entre dois níveis, entre o nível daquilo que a gente fala e aquilo que é a lei, não é? Então, quando o policial fala o seguinte, subimos a favela, você vai lá e vai assistir o jornal da hora do almoço. Há 7 mortos no complexo do Alemão numa operação policial. Bom, você fala, mas por que que tem 7 mortos? Toda vez tem mortos, tem mortos, tem mortos, e os mortos são sempre os mesmos perfis de pessoas. Bom, você vai daí vai falar com o cara lá que é o Relações Públicas da PM do Rio de Janeiro. O que que ele vai falar? Bom, nós fizemos então a única ação que seria possível, porque ao tentar recuperar e manter a ordem pública, fizemos então uma incursão na favela, fomos recebidos a tiro e então revidamos para então neutralizar uma injusta ameaça contra nós mesmos e contra terceiros. Portanto, não tivemos outra coisa o que fazer a não ser matar essas 7 pessoas. Não é isso? Não é nem matar, é neutralizar esses 7 alvos. É cínico, não é? Porque qual que é a verdade da história? Era o seguinte, cara, esses caras estão muito abusados. Eles vieram outro dia, passaram dando uns tiros lá perto da nossa guarnição, e o que que acontece? Não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa. Vamos lá e matar uma meia dúzia, e se for um pouco mais, foda-se, porque daí o que acontece é o seguinte, esses caras vão passar a respeitar a gente. O que que você está vendo? Por um lado, a lei funcionando. Por outro lado, as pulsões mortíferas desses policiais funcionando. E o que que o Zizek vai falar que é o inconsciente? É o que há entre uma camada e outra. Entre uma camada e outra, a gente tem justamente o que? As nossas tentativas de articular o que é da ordem da lei com o que é da ordem da pulsão. Isso acontece com as pulsões sexuais, isso acontece com as pulsões agressivas, isso acontece em todo lado. Mas a ideia é, o paciente que a gente recebe consegue entender as duas coisas? Ou ele consegue entender, como eu dizia a vocês, daquele paciente do falso self, que a lei é a lei e é a lei e pronto, não é? Como, por exemplo, muitas vezes você chega para alguns policiais e fala, meu cara, mas você não está vendo que isso é uma farsa? Vocês foram lá porque vocês queriam matar os caras? Ele fala, não, não, a gente foi cumprir a lei. Ele não entende, ele abstrai um dos lados e ele tem uma unidimensionalidade. Bom, esse que tem uma unidimensionalidade,
então ele não faz parte disso que a gente está chamando de brincar. O que faz, sim, o brincar, é o brincar perverso do policial que diz o seguinte: eu sei muito bem que a gente foi lá só para matar os caras, mas para a imprensa e para os direitos humanos, a gente vai ter que falar esse tipo de palavreado aqui, porque senão eles não vão entender. Vamos nos apegar à lei. O que é uma pessoa que fala isso? Cínica. Mas a nossa realidade é uma realidade cínica. O que eu queria mostrar para vocês é que todos nós somos cínicos. Então, o que acontece? Por quê? Porque todos nós vivemos entre 2 graus de enunciação. Então, tem aquele cara que é o burguês típico que fala o seguinte: quem manda lá em casa é a patroa. Como é que vocês já imaginam o cara que fala isso? A cara dele, não é? Certamente não é o esquerdomacho, mas vai ser um tipo de cara assim, né, conservador, que ele fala quem manda lá em casa é a patroa. É verdade isso ou é um cinismo? Bom, é um cinismo. No máximo, ele só está querendo dizer o seguinte: cara, para minha mulher não ficar me enchendo o saco, eu faço algumas coisinhas para ela, mas no final das contas, eu tenho 3 amantes e, enfim, faço tudo o que eu quero fazer na minha vida lá do B. Ou seja, eu tenho um mundo pulsional onde essas coisas funcionam, e por outro lado, eu tenho aquilo que se pode dizer. Lembra do Stalin? Então, aquilo que é do mundo do dizível e aquilo que é do mundo do não se pode dizer circula num outro plano. O nosso mundo funciona dessa maneira. A nossa realidade se estrutura entre 2 graus de enunciação, entre a pulsão e a lei, tá? E aí o inconsciente, essa coisa que fica espremida entre a pulsão e a lei, sofrendo e trazendo as nossas neuroses, porque às vezes a gente não consegue ter uma expressão da nossa pulsão no mundo e fazendo uma compatibilidade disso com a lei, não é? Então, por quê? Porque a lei nos parece intransponível. Né? É o caso, por exemplo, das histéricas do Freud, que então recebiam a lei bom, você não pode ter relações sexuais, né? Bom, por quê? Bom, por que não? É uma sociedade vitoriana, você está transgredindo uma série de questões, e aí, então, o mundo pulsional não encontra a vivência que o marido conseguia encontrar, porque ele frequentava os prostíbulos e as mulheres, e ele tinha as amantes. Então, o que ela faz? Ela estericiza. O que significa dizer que aquilo que começa a ser um sofrimento psíquico, porque ela não consegue dar vazão às suas pulsões, aquilo ali vai passar, então, para o corpo. E ela consegue fazer o que com isso? Nada, ela consegue sentir dor. Porque ela se paralisa. Ou seja, quando você não tem um duplo grau de enunciação, o mundo do que eu posso dizer e do que eu tenho que sentir, bom, então eu tenho aí um grande problema. E o que a gente tenta fazer na análise? Bom, a gente tenta brincar, porque a brincadeira é o que faz com que o grau de enunciação da lei e o das pulsões possam, às vezes, se aproximar. E aí fala, olha, eu crio a minha lei, mas não de uma forma perversa, que nem aquele pai que ficava mudando a lei de uma hora para outra a seu bel prazer. Né? Ou daquele policial que entrava na favela, me dizia uma coisa, mas aquilo ali era pulsão de morte, e ele, enfim, não estava tentando chegar ao outro, não é? Que seria quem que é o outro do policial? O criminoso. Mas ele não estava tentando chegar ao criminoso, ele estava tentando eliminar o criminoso, recalcar o criminoso. Ele não existe. Ele é uma barata, ele é um verme. É quando isso vai acontecendo nos nossos regimes políticos em que as pessoas vão sendo desumanizadas. Percebe? Então, o que eu quero mostrar para vocês é como as nossas neuroses e os fascismos funcionam de uma forma muito similar. É um achatamento das estruturas de enunciação que fazem com que, então, a pulsão de morte, ela viva. Veja só, imagine que você vive lá no mundo do Hitler. Bom, então tá, no mundo do Hitler você pode falar assim, ô Firra, deixa eu te falar um negócio, eu não tô concordando muito bem com essa coisa do Goebbels, o que você acha? Vamos mudar? Não, você não pode ter crítica, né? Porque você tem uma unidimensionalidade. Isso quer dizer que os nazistas não gozam? Pelo contrário, gozam através da imposição de uma estrutura, que aí tem uma ironia de morte, que é o seguinte: vocês viram o gesto do Elon Musk quando ele fala um grande beijo para vocês do meu coração? Foi? Não é um horror? O que ele está fazendo com isso? Ele está fazendo uma trollagem.
isso é típica do fascismo contemporâneo, que tem a ver com o seguinte: ele está colocando uma ambivalência falsa, uma ambiguidade falsa, porque todo mundo sabe muito bem que ele fez um gesto nazista, não é? Tudo bem, a gente pode dizer é uma saudação romana, isso, mas a gente sabe que ele está fazendo um gesto nazista. E o que acontece, o problema é que ele faz isso de uma forma perversa, de modo que você não consiga estabelecer o limite da lei. Portanto, você não consegue dizer, olha, vamos processar então o Elon Musk e vamos condená-lo, porque ele pôs a mão no coração e, embora todo mundo saiba, fica aquela coisa do eu sei muito bem que, mas mesmo assim vai ter um monte de passador de pano que vai achar que está tudo bem e vai ter um monte de gente da esquerda que vai ficar louca e vai ter, mas é justamente isso que ele queria, causar de transtorno, causar problemas. Então, essa trollagem é a forma mais contemporânea do fascismo que a gente tem, que vem justamente dos trolls da internet, dos quais o Elon Musk faz parte, não é? Que é o dizer o seguinte: olha, aqui a gente não consegue, imagina aqueles incels, né? Os celibatários involuntários, né? Eles ficam ressentidos com o mundo, eles são assim os nerds, e aí eles começam então a fazer essas coisas para perturbar a ordem do mundo, porque ele tem uma ordem que não os agrada, mas ao invés de fazer isso de uma maneira revolucionária propositiva, eles tentam simplesmente destruir tudo o que está aí. Já ouviram isso? Temos que acabar com tudo que está aí. Bom, acabar com tudo que está aí é uma coisa fascista que tem a ver com trollar o sistema. Mas trollar o sistema não é um gesto democrático, nem é um gesto político, é um gesto fascista. Tá. Quando é que o gesto fascista entra na mentalidade do indivíduo? E por isso que eu quero sustentar que todos nós temos um quê de fascistas. E para nós é fácil sermos, então, absorvidos pela lógica fascista, por quê? Porque ela nos permite o gozo. Só que quem vai gozar, nesse caso, não é você, vai ser o pai poderoso, não é? O pai da horda primitiva, não é? Do Freud, do Totem e Tabu, porque ele sim pode. Ele pode estabelecer os limites do que ele quiser. Então, olha que só o cara que não pode, imagina só, o cara que está lá, ele ele é um cara de classe média baixa, ele está lutando com as dificuldades financeiras, e aí ele chega na rua e ele ouve uma pessoa falando: você está falando errado, você nunca pode usar essa palavra. E ele ouve uma norma, ou seja, uma lei que a esquerda colocou, a esquerda, vamos dizer, acadêmica, colocou a partir do que é bom, a partir dos estudos identitários e tudo mais, mas mesmo assim, com um problema. Por quê? Porque esse cara sentiu que a lei mudou, sem ele saber. Então ele também fica perdido. E ele também não consegue mais brincar com os outros, porque ele fala, cara, já não dá mais para brincar, porque. Então, essa ideia do agora já não se pode mais falar nada. Mas é que você sabe, Júlia, que tem uma ideia assim. De fato, o problema é que, quando a lei muda, é preciso você fazer uma mudança muito mais ampla e que fure as bolhas, não é? E que chegue, então, às pessoas de todas as classes, todas as coisas. Porque quando você pega o tiozão do pavê e fala para ele que ele precisa falar em linguagem neutra, ele vai falar: meu querido, o que você está me falando? Agora, imagine que esse tio do pavê, ele chega de novo, e eu acho que toda família vai ter isso, ele chega de novo na sua casa, e aí agora, não só você falou, olha, não pega bem se falar isso, viu? Como ele foi completamente excluído, não é? E foi, assim, julgado porque ele falou, olha só, eu vou falar uma palavra aqui que eu não concordo também, né? É uma palavra que parece que pega muito mal, não é? Que é, por exemplo, a palavra denegrir, que a gente sabe que tem uma origem racista. Mas é todo mundo que sabe que ela tem uma origem racista? Não. E eu vou falar para vocês que quando eu estava, por exemplo, no doutorado da UFPR, Universidade Federal, poxa, tinha uma professora de 100 anos de carreira que ela tinha lá na UFPR, uma feminista que tinha uma história que passou por, enfim, tudo, e ela está lá dando um curso de feminismo, e aí, no curso de feminismo, no meio lá da terceira hora de aula, ela falou alguma coisa como denegrir, e aí as alunas abandonaram a sala e fizeram um protesto contra ela, exigindo que o reitor tomasse uma medida disciplinar e expulsasse da universidade essa professora. Bom, aí, como é que essa professora vai se sentir? Poxa, mas eu dediquei a minha vida a combater
as desigualdades e as coisas, e aí vem essa coisa de que eu falei uma palavra que eu não sei, para mim, isso já faz uns 10 anos, né? Então, para mim era uma coisa que eu não sabia. Bom, então o que você vai criando? Você vai criando uma coisa que é perversa também, que é mudar a lei sem que todo mundo saiba, não é? E participe do debate democrático sobre como que essa lei está mudando. Percebe? Porque o que eu falei para vocês, a nossa relação com a lei, a gente precisa introjetar a lei, entender por que ela é importante e aí recriá-la nos nossos termos. Quando a lei é imposta de fora, simplesmente pelo Estado, ou pela academia, ou pelo que quer que seja, ou pela escola de psicanálise, e eu vou falar para vocês que isso acontece muito na psicanálise, não é? Se eu estou fazendo uma crítica, veja só, eu me considero um membro da esquerda, não é? Agora, eu preciso fazer uma crítica de que, bom, alguma coisa ali tinha de complicado quando a gente muda a lei, e aí cria um problema dos limites, porque você cria aquilo que que impede o outro de brincar. O Zizek falava uma coisa que eu acho que faz todo sentido do mundo. Enfim, não faz todo sentido do mundo, faz algum sentido para mim, e eu acho importante, já te respondo, Valquíria, o Trump é um fascista, tá? Para mim, claramente. Eu já chego nisso, mas vou falar o seguinte. O Zizek falava, você vê como uma democracia está morrendo e está surgindo um totalitarismo quando as pessoas não podem mais brincar umas com as outras. Quem que é a pessoa que não pode mais brincar com uma com a outra? Eu estou falando assim de, vamos poder todo mundo fazer bullying? Não. Mas é que uma coisa é o bullying, a outra coisa é aquela ideia do, eu tenho um amigo, eu sinto que dá para importuná-lo com uma perturbação, não é? Que não vai ser destruidora para ele, porque eu sei, a minha intenção não é fazer que nem o Elon Musk, que é de causar confusão, a minha intenção é de fazer com que a bola seja levantada e, de repente, você coloque alguma coisa em jogo. Você cria um espaço de brincar. Por exemplo, esse meu paciente que a lei era a lei, era a lei, era a lei, e ele, então, ficava completamente arrasado se alguém falava para ele que as coisas poderiam ser diferentes. Então ele me contava que ele viajava sempre com uma amiga, e aí essa amiga que viajava com ele falava o seguinte: fiquei brabinho, aí fazia um beicinho, eu não consigo lidar com isso. O que ela estava fazendo com ele? Brincando. Ela estava fazendo uma agressão? Talvez, o brincar pode ter uma agressividade no meio, porque como a gente está vendo, a pulsão é uma coisa só, e vai ter alguma agressividade no brincar. Mas era uma agressividade que achatava, que solapava a subjetividade desse cara? Não, muito pelo contrário. Ela queria fazer justamente com que ele tivesse uma saída, para que daí ele então risse e entrasse de volta na viagem, e pudesse curtir alguma coisa, ao invés de sofrer para sempre, que é o que ele fazia. Então, o brincar, mesmo com algum elemento de agressividade, é isso. Tudo bem. Agora, isso é a mesma coisa de dizer que eu posso fazer uma piada racista? Claro que não. Poxa, uma piada racista ela tem uma agressividade que justamente busca eliminar um tipo de identidade. Não pode, não é? Uma piada homofóbica, um horror, não pode. Mas o que pode? Gente, o que pode, aí é cada um de vocês que vai ter que justamente pegar essa lei, pegar o tanto de coisa que tanto o identitarismo diz, o não sei o quê, tarará, você vê o que é razoável para você e você precisa exigir viver num mundo em que a lei que você cria pode ser aceita. Porque veja, qual que é justamente a característica do fascismo? Não importa a lei que você cria, importa é a lei do líder. Então, o que eu estou querendo dizer é que talvez entre você e o seu amigo homossexual, talvez vocês tenham intimidade o suficiente e só entre vocês dois, mas só mesmo, você possa talvez brincar e um chamar o outro de viado, entende? Ou aquela coisa, eu não posso chamar ninguém de negão, não sei. Se o cara que você está chamando de negão, de repente é o teu brother de infância, e vocês sempre fizeram isso, e você sente que talvez isso, pela tua ética, não é uma coisa que vá incomodar o teu amigo, porque senão você é um filho da puta. Não, você pode fazer isso porque o teu amigo te permitiu isso. Entende? A tua relação te permitiu isso. Então, eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: não vamos aceitar de ninguém leis que são só impostas de fora, porque toda a proposta dessa nossa discussão aqui é dizer, vamos pegar a lei imposta de fora, pensar, faz sentido? Faz sentido, né? Faz sentido a gente não falar denegrir, por exemplo.
Ótimo, então não vamos falar. Mas eu não vou falar porque eu entendi e eu simbolizei e agora eu vou fazer isso. Agora também, talvez eu não vá julgar todas as pessoas do mundo que falem e que talvez não tenham tido a oportunidade. Agora, aonde que entra o Trump, o Bolsonaro, esses fascistas contemporâneos que a gente pode, então, pensar? Olha, eles são justamente os trolls que usam perversamente o argumento que eu estou dando. Por quê? Qual que é a grande ideia deles? Cara, a gente pode o que a gente quiser. Inclusive, a gente não pode por quê? Por causa desses chatos da esquerda. Veja, isso é uma perversão do brincar. É justamente a pulsão de morte sendo aplicada ao brincar. É muito diferente um cara que sempre chamou o amigo dele de infância, não é, de algum nome que às vezes não era legal, alguma coisa, mas que para o amigo era legal e fala, pô, cara, às vezes o amigo fala, vai me chamar do meu nome, mas você sempre me chamou disso, tipo, eu acho que não tinha problema. Veja, a questão aí era assim, o cara perverte isso e aí ele começa a fazer falas racistas, se apoiando de uma maneira perversa na ideia da simbolização. Mas isso aí é a simbolização? Isso aí é colocar junto? Não, não. Isso aí é do lado do fascismo, que é você achatar os níveis de enunciação e fazer com que, então, o mundo funcione de uma forma unidimensional. A única forma que existe é essa que eu digo, e essa que eu digo, se ela precisar acabar com as pessoas, ela vai acabar com as pessoas. Tá bem? Então, como essa aula pode envolver algum tipo de polêmica, eu fico aqui à disposição para responder alguma pergunta de vocês. O que vocês acham? Como a gente pode se colocar frente a isso? E como a gente pode pensar os limites de uma forma saudável, criativa, tanto na clínica quanto na sociedade? Que foi o que eu busquei trazer hoje, de uma forma que a gente não seja tão recalcado, mas seja mais elaborado, em termos também sociais. Ok? Fala, Fábio. É uma pergunta, curiosidade mesmo, mas até uma provocação, assim. Sua tese circula por isso? Você está publicando isso? Vai ser... Que é legal, né? Legal essa relação que você está fazendo da psicanálise com... Ah, Eu, isso aí não foi da tese, isso aí eu peguei agora para a gente falar agora na aula. Eu acho. é porque... Já que você até falou, pô, escreve sobre isso, eu vou devolver, pô, escreve sobre isso, porque essa circularidade para pensar psicanálise olhando o social, né, eu acho que é uma coisa que contribui demais, né? Às vezes a gente que estuda psicanálise fica nessa coisa da clínica, né, da coisa pragmática, de aplicação, e é óbvio, isso é super importante, a gente tá aqui fazendo isso, é o nosso trabalho, legal. Mas isso aparece na clínica. Isso Demais. surge, né? Essa questão ela é do agora, essa questão do troll como fascista, e Isso, o Zizek vai muito por isso e tal, isso. mas eu acho que nunca é demais. É por isso que o analista tem que ser o pai bom, né? O pai é suficientemente bom, que é aquele que coloca assim, tem os limites, olha, Fala tem o que horário não. de você chegar, tem o horário de você sair, tem os limites aqui disso, tem os limites do que eu vou me meter e do que eu não vou, mas via de regra nós vamos brincar aqui, eu coloco algumas regras básicas, mas dentro disso agora a gente pode brincar. A ideia não era essa? Com limites fixos, a gente não pode brincar bem? Pode. A gente pode brincar, E desde que a gente... vamos construir junto, né? Não é uma coisa, o limite aí você acabou. Não, vamos construir junto, então. Vamos Exato. construir esse Por isso que, limite, às vamos vezes, pensar esse a limite. clínica psicanalítica se perde muito quando ela entra numa coisa dogmática e normativa que fala, você nunca fala isso para o seu paciente. É. Mas como? Nunca? Eu não sei quem é o Qual que é paciente. o contexto, né? O Qual que que é o está contexto? rolando na análise De ali? palavras proibidas. Aliás, paciente não se usa esse termo. Você usa analisando porque não pode. O paciente está cancelado. Essa palavra está cancelada. Pô, aí fudeu. Porque, primeiro, que eu acho que a paciência é uma questão muito interessante da gente pensar em termos de psicanálise, mas segundo que quando você começa a criar uma normatividade, não é, que começa a ser opressora, aí você, então, impede o jogo, né, no interior da psicanálise. Agora, o que a gente está dizendo é que o que a gente quer evitar é justamente esse fascista pai perverso, que é aquele que muda a regra do jogo com o jogo andando, e você de repente está indo para fazer um gol do lado e na verdade o gol é para fazer do outro.
E agora, então, esse cara, bom, ele tá mudando a regra no meio do jogo, ele tá te impedindo de brincar, ele não tá te propondo brincar. Isso que ele tá fazendo, esse gozo do fascismo, é um gozo mortífero, porque é um gozo que não é voltado para fora, é um gozo voltado, porque veja, para fora não é aquele que é voltado para o outro. Esse gozo fascista, ele é voltado só para as minhas pulsões, e aí eu não tenho nada que ver com o outro. Percebe? Para o fascismo não existe o outro. Não existe o outro, tá? Então, é justamente o que eu estou dizendo. É impossível brincar no fascismo. Portanto, cada vez que você se encontra, não só no fascismo, mas na religião, e a religião extremamente normativa, no movimento identitário, na escola cívico-militar, não sei aonde, e você, então, tenha simplesmente que seguir a lei de fora, ao invés de se permitir criar uma lei de dentro, bom, então a gente está enfrentando o fascismo, e não quer dizer que a gente não está gozando com um brincar, tá sim, mas é um brincar mortífero, compulsivo, e é justamente isso que a gente precisa combater na nossa clínica e na nossa vida fora da clínica também, ok? Eu acho que a minha mensagem era essa, assim, a ideia do que eu queria dizer para vocês. Espero, não é, que tenha servido, né? Então, eu espero encontrá-los logo, né, em alguma nova atividade. Já convido vocês desde já para participarem lá da nossa formação, né? A gente tem várias pessoas aqui da formação, então estão todos convidados para a gente poder fazer outras conversas. E se quiserem também me criticar, né? Eu sei que isso aí pega mal assim para vários movimentos identitários e tudo mais. Aceito também as críticas e a gente pode, dentro de limites saudáveis, sim, discutir qualquer coisa que, enfim, vocês tragam, tá bom? Muito obrigado, gente, por toda a atenção de vocês, não é? Eu sei que eu tirei muitos almoços aí de muita gente, mas para mim foi um grande prazer falar para vocês, uma honra mesmo, tá bom, pessoal? Um abração, enfim, fico à disposição de todos, me escrevam no privado, tô aí, tá bom? Tchau, tchau, gente.